dia, família. Graças e paz a todos. Quero agradecer a Deus por mais um dia que Deus nos concede, né? Nesta manhã. Bondoso Deus e eterno Pai, glorioso e infinita é a tua misericórdia sobre nossas vidas, Pai. Como o louvor acabou de falar, Senhor, nós temos a certeza que o Senhor dá a vitória em todo o tempo. Ainda que seja difícil a luta, ainda que seja difícil o dia a dia, mas o Senhor tem nos concedido grandes vitórias, Pai. Muito obrigado, Senhor. Agora nos conceda, Senhor meu Deus, um estudo abençoado, guiado pelo Teu Espírito Santo, e que possa atingir não somente os corações das pessoas que estão agora online, Pai, mas para aquelas que ainda vão assistir futuramente com a gravação. Continua abençoando tua filha, pastora Mônica Souto, a missionária Lila, Pai, e cada um daqueles que se empenham todas as manhãs para estar juntos aprendendo a tua palavra, no grupo Gente que Transborda. Continua conosco, dá-nos dia de paz e bênção, e que o seu Espírito possa nos guiar na manhã desse dia, mais uma vez, em um nome santo de Jesus. Amém. Hoje, quem não conhece, né, Clifton Rocha, na cidade de Queimados, e estamos aqui hoje para trazer uma palavra de Deus para os nossos corações, para as nossas vidas, e o tema que eu escolhi hoje foi Onde o Senhor chega, tudo é transformado. Esse tema foi me dado hoje pela manhã, quando assisti o devocional da Lila Silver. E na sua oração ela falava isso: onde Deus, o Senhor chega, tudo é transformado. E eu, como já estava com o estudo na mão, só peguei esse título para poder embelezar mais um pouco aquilo que Deus já fez de tão belo que é a sua própria palavra, né? E aí, temos como tema também o livro de João, capítulo João, versículo 11, não, capítulo 11, versículo 35. É um texto bem conhecido e o menor da Bíblia, para quem não sabe, né? E está escrito apenas isso: Jesus chorou. Amém? Então, diante dessa frase, Jesus chorou, Deus tem colocado algo no meu coração. E nessa manhã eu quero passar para cada uma das pessoas que vão assistir futuramente, porque os que estão aqui hoje já vão receber de Deus aquilo que Deus tem para nossas vidas. No livro de João, capítulo 11, versículo 35, que fala Jesus chorou, ali está passando uma situação onde Jesus ele se compadece quando vê Marta, Maria e alguns judeus chorando pela morte de Lázaro. Nós todos já conhecemos essa história, onde Jesus estava distante e Lázaro adoece. Marta e Maria mandam um recado para Jesus, dizendo que Lázaro estava doente. Só que Jesus, ele, muito paciente, sendo sempre guiado por seu Pai poderoso, nosso Deus Altíssimo, naquilo que tinha que ser feito. Só que depois ele chegou até a casa de Marta, casa de Maria, e lá nós vimos então essa história desenrolar. Marta chega para Jesus, fala para ele: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Esse texto está registrado também no livro de João, capítulo 11, versículo de número 21. Só que, ao falar essas palavras para Jesus, Marta também falou algo para ele interessante, que poucas pessoas citam. Versículo 22 continua dizendo assim: Mas também agora sei que tudo quando pedirdes a Deus te o concederá. E eu analisando então esse texto, eu fiquei perplexo em ver de que Marta sabia que o seu irmão havia morrido, sabia e até falou com Jesus: se tu estivesses aqui, ele não teria morrido.
Mas também ela mostra que tem uma fé tão grande e diz: mas se for pedido a Deus, tudo é concedido. Mais à frente você vai ver então o encontro de Jesus também com Maria, não agora Marta, e Maria fala as mesmas palavras no versículo que nós citamos sobre Marta. Se o Senhor estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. É interessante que as duas falam esse texto, essas frases, só que Marta é a única que diz. Sabe aquela Marta que todos falam? Ah, Marta está cuidando da casa, Marta está limpando, Marta está preparando o local, Marta se preocupa tanto com as coisas da casa. Sabe aqueles textos que nós vimos com constância, com muita constância nos púlpitos, nas pregações, onde as pessoas falam, Marta sempre se preocupando com tudo e tal. Essa mesma Marta diz que, mas tudo que pedir a Deus é concedido. E quando ela fala isso para Jesus, Jesus responde para ela: teu irmão há de ressuscitar. E Marta, conhecendo a palavra de Deus, conhecendo os ensinamentos de Jesus Cristo, fazia naquela casa, nos momentos que se encontravam, Marta fala: eu sei, Senhor, eu sei, Senhor, a respeito da ressurreição, sei que um dia ele vai ressurgir, eu já sei. Ou seja, Marta, aquela que nós falamos se preocupa com tudo, ela citou para o nosso Deus poderoso, altíssimo, chamado Jesus Cristo, aquele que nós servimos, aquele que nós seguimos, falou para ela: eu sei, eu sei. Quando Jesus fala sobre a ressurreição, Marta cita que sabia disso. Ela falou no versículo de número 27 do mesmo capítulo: sim, Senhor, creio que tu és Cristo, o Filho de Deus, que há de vir ao mundo. E dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está aqui, chama-te. Eu fico analisando que Marta também estava tranquila. Chamou Maria, Maria logo corre para estar com ele. Só que ao chegar ao sepulcro, aquele homem estava morto. Aquele homem estava lá enterrado na caverna. E Jesus Cristo ele foi ao encontro. Chegando lá, quando Jesus manda que retire a pedra, Marta fala para ele: Senhor, já cheira mal, são 4 dias. Mas Jesus tinha algo para fazer. Jesus tinha um milagre. Eu vendo esse texto, eu vendo essa história, eu fico imaginando as nossas vidas. Quantas e quantas vezes nós estamos diante de uma situação difícil, uma situação que muitas das vezes nós achamos que não vai ter jeito, porque vamos entender algo. Todos sabiam que Lázaro já estava morto. Todos daquela aldeia já se reuniam na casa de Marta e Maria. Estavam ali fazendo um velório, porque o homem já havia sido morto. As pessoas estavam chorando, ele já enterrado, e as pessoas se lamentando, as pessoas talvez até reclamando, talvez até insatisfeitos com tudo que estava acontecendo, mas é claro, era uma morte de uma pessoa querida, mas é claro, era uma morte de uma pessoa amada, mas é claro, ninguém queria que Lázaro morresse. Só que interessante que há uma passagem na Bíblia que Jesus ele está caminhando e é abordado por um homem e fala para esse homem: ó, meu servo está doente, está muito mal. E Jesus diz que vai à casa dele. E esse homem fala: não, senhor, sou digno que o senhor entre em minha casa, sou pecador. E Jesus, e fala para Jesus: ó, com uma só palavra sua, meu servo curará. Imagine, irmãos, Jesus não poderia fazer isso onde ele estava, Lázaro doente, e Jesus podia muito bem falar: Pai, para que o seu nome seja glorificado, cura Lázaro.
Ele podia fazer isso, Jesus onde estava. Foi avisado a Jesus que Lázaro estava doente. No entanto, Lázaro veio à morte. E na nossa concepção, muitas das vezes acontece isso. Às vezes passamos por luta, dificuldade, falamos, Jesus não faz nada. Jesus parece que não está me vendo, não está ouvindo a minha oração. Foi mais ou menos isso que talvez Marta e Maria tivessem pensado. Lázaro está doente e Jesus não fez nada. Está no texto isso? Não. Mas é assim que muitas das vezes nós pensamos. Só que nós não sabemos o final da história. Nós não sabemos, em meio a nossas lutas e dificuldades, qual será o desfecho da história a qual nós estamos passando. Nós lendo hoje, narrado, escrito na Bíblia Sagrada, nós vimos um grande milagre feito na casa de Lázaro, na casa de Marta e de Maria, naquela cidade, naquela aldeia. Nós vimos. Só que o nosso problema ele é tão grande diante de nós, muitas das vezes, que nós não queremos e não temos ciência do que vai acontecer no final. E nós, muitas das vezes, reclamamos. Quantas e quantas vezes passamos por lutas, dificuldades, doenças, talvez desemprego, talvez uma fase difícil no casamento, no lar, talvez uma fase difícil com o filho, a esposa com o esposo e o esposo com a esposa, talvez um filho que saiu para a rebeldia e nós não sabemos o desfecho, e muitas das vezes nós falamos: se o Senhor estivesse aqui, Senhor, isso não teria acontecido. Talvez fazemos o mesmo que Marta fez com as suas palavras e falamos o mesmo que Maria também fez com as suas palavras. Só que Jesus, ele certa vez citando suas palavras, seu ensinamento, lá no capítulo 16 do próprio livro de João, versículo 33, Jesus vai falar assim: está escrito na palavra, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. E analisando isso, eu fico vendo que quantas e quantas vezes nós temos muitas dificuldades, mas às vezes não temos bom ânimo e reclamamos e vamos contra a vontade de Deus, porque quando algo acontece em nossas vidas, tem um hino que fala que esse mal não é para a morte. Nós não entendemos isso, não compreendemos dessa maneira. E aí nós vamos a Deus, ao Pai, e ao invés de confiarmos totalmente nele, ao invés de confiarmos totalmente em sua vontade, em seu querer, e querer, muitas das vezes, passar à frente do Senhor, nós tomamos atitudes, criamos ações e se influenciamos pelos nossos próprios pensamentos, não pela palavra de Deus que diz que teríamos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo. E aí nós tomamos a frente do Senhor e fazemos do nosso jeito. E ao fazermos do nosso jeito, nós vimos que as coisas acontecem e a dor é maior, a luta é maior, o combate é maior, enquanto que nós descansássemos no Senhor, tivéssemos fé realmente, as coisas mudariam o rumo. Mas Deus tem os seus propósitos e mais uma vez nós vamos dizer o quê? Ah, se essa é a vontade de Deus, eu passo por essa resignação. E às vezes não é para passar pela resignação, é para ser o nome do Senhor glorificado no final e no desfecho da história. Compreenda então nessa manhã que Deus ele nos diz para que tenhamos bom ânimo, para que tenhamos fé, confiança, crer realmente no que ele vai fazer e já tem feito. Só que no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 18, diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco.
em Cristo Jesus. E aí eu analiso, então, agora uma situação de Lázaro, morto. Como podemos dar graça por isso? Como podemos? Não é simples falar para uma pessoa enlutada para dar graças por tudo. É impossível nós humanamente falar isso. Mas o desfecho da história, muitas das vezes, é para que você saiba fazer sem a dependência dessa pessoa. Talvez para que você possa compreender que sem essa pessoa você consegue também sobreviver em meio às lutas. Porque muitas das vezes nós choramos por um luto, mas não pelo luto em si, é pela pessoa, o que a pessoa poderia fazer por ti. E aí, analisando nesse ponto de vista, nós vimos algumas pessoas partirem para o Senhor. Outras pessoas descendo a sepultura, e nós às vezes reclamamos, Senhor, por que, que o Senhor nos salvou? Por que, que foi dessa maneira, desse jeito? Por que foi tão rápido? Lázaro morreu, mas antes dele morrer, ele ficou doente. Após a notícia chegar a Jesus Cristo, durou alguns dias só, apenas, e ele morreu. Quantas e quantas vezes um amigo, uma pessoa bem chegada, ia no estalar de dedos, deitou num dia, no outro dia não amanheceu. Nós não compreendemos, nós não entendemos e reclamamos, falamos tanto com o Senhor. Falei com ela há poucos minutos atrás e agora ela não está mais conosco, ele já não está conosco. Nesse momento é muito difícil para dizer para você. Em tudo dai graças. É muito difícil. Mas se nós seguirmos o curso da vida, a Bíblia nos fala que do pó viemos e ao pó voltaremos. Então está tudo baseado na Bíblia. Nada foge aos padrões do que o Senhor deu, nosso Deus deu. Nada foge aos padrões daquilo que Deus tem como curso. E esse curso chama-se vida. Quando você nasce, você não escolhe. Quando você nasce, você não escolhe a família. Quando você nasce, você não escolhe os pais. Você, quando nasce, você já não tem ainda sua profissão definida. E às vezes chega numa idade madura e ainda não decidiu o que vai fazer da vida. Quando você nasce, você não sabe de nada. E agora, assistindo esse vídeo, assistindo essa gravação, compactuando o seu pensamento com o meu, você vai dizer assim: eu ainda não sei nada. Eu não sei o que vai acontecer daqui a alguns minutos. Eu planejo, eu faço planos, faço cálculos, eu faço até mesmo reuniões com a família para entender o dia do amanhã, mas eu não sei qual será o meu entardecer. Eu não sei como vai ser o meu anoitecer. Então, é nessa hora que você vai dizer, e tudo dai graças. A Bíblia fala isso. Vamos ter que dar graça em todo o tempo, porque essa é a vontade de Deus para conosco, em Cristo Jesus. Porque nós sabemos muito bem que a qualquer momento a luz se apaga, a tomada é tirada, e aí a pessoa volta ao pó, como o próprio Senhor disse na sua palavra. E aí nós vamos fazer aquilo que Deus falou na sua palavra. Vamos dar graça. Vamos ter ânimo, bom ânimo, porque Deus ele vai fazer grandes milagres, porque ele é um Deus que faz milagres. Mas no livro de João capítulo 11, ainda no versículo 4, lá no início, Jesus fala assim, quando sabe da resposta de que falavam para ele acerca da morte, da doença de Lázaro. Quando chegada a notícia que Lázaro estava doente, Jesus fala assim, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por essa mesma enfermidade.
Assim, muitas das vezes, as nossas lutas, as nossas dificuldades. Passamos por tantas coisas, mas não é para a morte, não é para luto, é para que o nome do Pai seja glorificado. E talvez você pergunte, mas então por que fulano morreu? Por que fulano partiu? Por que ciclano não está mais em nosso meio? É porque tem que se cumprir a palavra, descer ao pó. Tem que se cumprir. E aí o que nós fazemos? Nós, lavados, remidos no sangue do Cordeiro, que conhecemos e compreendemos a palavra, que examinamos e examinamos a palavra, glorificar a Deus, exaltar o nome santo do Senhor, porque você ainda está vivo, buscando, se aperfeiçoando na palavra, buscando o conhecimento, ensinando para outros o caminho, a verdade e a vida, ao qual ninguém chegará a Deus, que é Jesus Cristo. Hoje, nessa manhã, é uma manhã de reflexão, para que você possa saber, nesta manhã, que onde o Senhor chega, tudo é transformado. Se você for a um sepultamento e Jesus estiver junto contigo, e você falar a respeito desse Jesus, vidas são transformadas. Você pode estar enterrando um ente querido, um ente amigo, talvez um pai, uma mãe, ou até um filho, o mesmo esposo, a esposa, pode estar enterrando ele lá. Mas se Jesus estiver contigo, tudo é transformado. Talvez o morto não vá sair da sepultura, mas mortos espiritualmente possam ser transformados. Pessoas que ali estão ao lado, talvez só te abraçando e um choro, uma lágrima rolando, com a sua palavra, você pode transformar essa vida. Porque o Senhor, estando lá, as pessoas são transformadas. Certa vez ouvi um pastor falando que o melhor lugar para se pregar é no sepultamento. E eu ainda era muito novo quando eu ouvi isso. Talvez tivesse aí meus 20 anos, talvez 19. Eu não compreendia muito ainda, mas hoje eu tenho ciência de que muitas as pessoas, ao ver um ente querido sendo sepultado, elas se voltam para Deus, às vezes até com um louvor, uma palavra que alguém está falando ali, naquele momento, antes do corpo ir ao pó. Nessa manhã nós vamos entender o seguinte, que a luta, a dificuldade, problemas que nós estamos passando, ele é passageiro. E tudo que nós viemos a passar, tudo, seja bom ou ruim, seja para nossa alegria ou nossa tristeza, se o Senhor estiver e você permitir que ele se mantenha ali, tudo é transformado. O choro vai se tornar em alegria, a tristeza vai se tornar em grande gozo e satisfação. E ainda que você verdadeiramente passe pelo luto, você vai entender também que um dia você vai deixar pessoas chorando. Só que quando você vive uma vida íntegra, voltando-se para Deus e fugindo de toda a aparência do mal, as pessoas, quando virem você também descer ao pó, elas vão olhar e dizer: ali vai uma grande mulher que tanto me ensinou, ali vai um grande homem que tanto me ensinou. E esse legado, nada pode tirar das pessoas que ficarem. Então, se hoje você está vivo, se hoje você está até passando por um luto, por uma dificuldade, mantenha-se focado nas coisas de Deus. Porque quando você foca nas coisas de Deus, naquilo que Deus te fala, naquilo que Deus te orienta, te ensina, tudo é transformado. E tudo quanto as suas mãos colocarem, aonde colocarem, é transformado. E tudo quanto as pessoas ouvirem da sua boca
essas pessoas serão transformadas. E tudo aonde você for e pisar os pés, o lugar é transformado. Porque aonde você está, guiado pelo Espírito de Deus, esse Senhor se faz presente. E se ele se fizer presente, saiba que até no luto as coisas são transformadas. Pessoas são libertas, pessoas são tiradas do cativeiro, pessoas são transformadas. Nesta manhã, Deus colocou essa mensagem no meu coração para que venhamos ter paz, para que venhamos ter bom ânimo. E quando eu falo essas palavras, o Espírito Santo de Deus fala comigo, como desfecho dessa mensagem. Jesus chorou. Jesus, com todo o seu poder e glória manifestada nele, pela minha vida e pela sua vida, ele chorou. Como vós, eu e você, não choraríamos? Como eu e você não poderia passar por luta e dificuldade? Não sei por quê e como e por que Jesus chorou. Eu não sei, não cita a Bíblia. Talvez de pena, talvez por falar e as pessoas não entenderem, não ouvirem. Eu não sei por que ele chorou. Mas o que a Bíblia diz é que ele teve compaixão. Então, quando você olhar para as pessoas que estão ao seu redor e virem ela com dificuldade, virem ela passando luta, talvez até no luto também, chore com ela. A Bíblia diz: alegrai com os que se alegram, chorai com os que choram. O exemplo de Jesus, ele chorou com os que choraram. E às vezes, talvez você não queira escutar isso, mas o Espírito Santo de Deus nos fala para falar isso. Às vezes, nós queremos se alegrar, mas não queremos chorar. Mas nessa manhã você grava isso na mente. Se Jesus chorou, por que você não choraria? Jesus padeceu na cruz do Calvário pelas nossas vidas. Será que nós teríamos essa mesma coragem? É uma reflexão nessa manhã. Mas se ainda que sejamos apedrejados, como Estevão foi apedrejado, e ainda assim ele, sendo apedrejado, olhou para o céu e disse para o Pai: nosso Deus que servimos, não imputais a eles esses pecados. Perdoai eles, por as palavras de Estevão. Então, irmãos, nessa manhã, vamos encerrando por aqui. Deixamos para a nossa meditação o último versículo do livro de João, capítulo 11, ainda. E diz assim: muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizeram, creram nele. É assim que vai ser. Em toda a sua luta, em toda a sua dificuldade, em todo o processo, quando houver o desfecho, quando houver o final daquele problema, daquela dificuldade, as pessoas vão crer que Deus é contigo, que Deus está no negócio. E onde o Senhor está, tudo é transformado. Onde o Senhor está, tudo é transformado. Onde o Senhor está, tudo é transformado. Que nessa manhã você possa, Deus, transformar vidas, corações, possam transformar caminhos onde as pessoas têm passado. Que Deus possa continuar abençoando a cada um dos irmãos. Eu quero encerrar orando ao Senhor nosso Deus, que tudo transforma. Senhor, Pai querido, Pai amado, a mensagem que o Senhor nos deu hoje nessa manhã, Pai, toca muito o meu coração, toca muito a minha alma e vai no íntimo. E a misericórdia que o Senhor tem tido para conosco, Pai, é o que eu vou pedir agora, que o Senhor tenha também esse mesmo ato de misericórdia conosco, Pai, em todo o tempo, mas que possamos também sentir a mesma misericórdia para com o nosso próximo, Pai. Que coloque em nosso coração o desejo de servir cada dia mais, Pai, e entender que tudo é para a honra e glória do Senhor. Pai, que as nossas lutas, as nossas dificuldades que passamos no dia de hoje, possam ser para o seu nome ser glorificado, ser exaltado, e que vidas possam ser transformadas com aquilo que nós vivemos e passamos no dia a dia. Continua conosco, nos dê um dia de paz, uma manhã de bênção,
E as pessoas, quando virem essa gravação, Pai, possam sentir a mesma alegria que nós estamos sentindo nessa manhã, de saber que o Senhor está conosco, e o Senhor estando conosco, tudo é transformado. Transforma nosso dia, Pai. Faça com que ele seja melhor daquilo que foi ontem, Pai. E assim eu te peço, Pai. Em o nome de Santo Jesus. Amém. Amém. Lila, obrigado. Amém. Obrigado a todos. Bom dia. Amém, Clifton. Muito obrigado. Nossa, meu Deus. Quanta palavra boa, né, gente? Que maravilha. Gente, só um recadinho aqui. Mônica ainda tá de viagem, tá bom? Mas daqui a pouquinho ela tá de volta. E amanhã é quinta-feira. Não desanima, não, porque amanhã é quinta de oração, hein? Então eu quero ver vocês aqui conosco, viu? Muito obrigado, Clifton. Que Deus abençoe muito a tua vida. Continue transbordando através dos seus conhecimentos, viu? Obrigado.